Hora de falar sobre o Vasco que se complicou de vez no Campeonato Brasileiro. Cruz Maltino, que havia dado alegria ao seu torcedor ao chegar à semifinal da Copa do Brasil no meio da semana, somente empatou com o Ceará, mesmo com um jogador a mais dentro de casa. Vasco fez 1-0, tomou 1-1. Vasco fez 2-1 e com o jogador a mais, nos acréscimos acabou tomando o gol do empate numa infelicidade do PH. Os dois gols do Ceará nasceram de falhas individuais. O primeiro gol havia surgido de um erro na saída de bola do Matheus Carvalho. E o empate acabou sendo muito ruim, porque impediu que o Vasco se distanciasse da zona de rebaixamento e os próximos jogos do Vasco são trágicos. Cruz Maltino é hoje o 15º colocado com 23 pontos, somente um ponto de vantagem em relação ao Vitória, que é o time que abre o Z4. O problema vem agora nas próximas 4 partidas. O Vasco enfrenta o Flamengo fora de casa, o Bahia em casa, o Cruzeiro em casa e o Palmeiras fora. São os 4 melhores times do campeonato em sequência. E se o Vasco terminar essa série sem nenhuma vitória, é bem natural que esteja afundado na zona do rebaixamento, que é tudo que o torcedor Cruz Maltino não quer por hora. Bora falar sobre um problemaço mais um no Vasco da Gama. Fernando Diniz tem apenas 6 vitórias à frente do Vasco em 23 partidas. São 6 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, aproveitamento pequeno de 39% dos pontos. Só que as 6 vitórias do Vasco, sob o comando do Diniz, tiveram o Vasco marcando 3 gols. E o que está virando uma máxima entre torcedores do Vasco é que para conseguir 3 pontos o Vasco precisa fazer 3 gols. Partida contra o Ceará nesse final de semana corrobora com essa tese. O Vasco empatou em 2-2, sofrendo um gol nos acréscimos num vacilo do PH. Bora falar sobre as 6 vitórias? 3-0 no Fortaleza, 3-0 no Melgar, 3-2 no São Paulo, 3-1 no CSA, 6-0 no Santos e 3-2 no Sport. O Vasco não vence em São Januário pelo Campeonato Brasileiro há quase 4 meses. O último triunfo em 17 de maio, 3-0 em cima do Fortaleza. Quero contar que o Vasco é o 11º colocado, contrato com a Betfair assegura 47 milhões de reais. Você vai ler em praticamente todos os portais a informação de que o Vasco tem direito a 70 milhões de reais por ano. Está errado. Esses 70 milhões de reais só serão alcançados caso o Vasco consiga bater todas as metas estipuladas no acordo. O que não tem acontecido, o Vasco não tem conseguido dos títulos que poderiam elevar essas cifras. Então, hoje, o contrato entre Vasco e Betfair assegura 47 milhões de reais por temporada.